E nessa tarde, eu gostaria de conversar com vocês sobre a importância de se deixar ser marcado. Porque nós vivemos dias que alguém até falou, eu sou pedagoga, para quem não sabe também, né? Sou formada em pedagogia, e a gente trabalha muito com essas questões de orientação na escola e tal. E teve uma vez uma psicóloga educacional que ela falou assim, essa geração, a geração de vocês, é uma geração feita que parece algodão doce. Aí eu fiquei, nossa, o que você falou? Qualquer coisinha que respinga já derrete. Né? Então, realmente, hoje nós temos vivido coisas assim, bullying, deixa eu ver, são padrões de beleza, que mais? Nossa, é tanta coisa que a gente vê aí na internet, né? E que a gente acaba que a gente quer se moldar com aquelas coisas, e a nossa vida não é daquele jeito. Então, são tantas coisas hoje que nos afetam. E eu queria conversar com vocês sobre 2 pessoas na Bíblia que foram marcadas profundamente. Então, eu queria que vocês abrissem comigo lá no livro de Lucas, lá no Evangelho de Lucas. Quem trouxe a Bíblia? Trouxeram, né? Então tá bom, pode ser no celular, não, mas vamos abrir lá. Lucas. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Quem aqui já leu a Bíblia toda? Parabéns para vocês que leram. E vocês que ainda não leram, o que vocês estão esperando para ler? Né? O que será que vocês estão esperando? Um anjo caiu do céu e falar, leiam a Bíblia, por favor? Vamos ler a Bíblia. Então, Lucas fica lá no Novo Testamento, para quem não sabe, né? Vamos abrir lá. Capítulo 1, no versículo 18, nós vamos ler. Do 18 ao 25. Calma aí, que como eu falei, eu não trouxe minha Bíblia, então a Bíblia não é minha, a letra é pequena, então o negócio... Então vamos lá. Lucas, capítulo 1, 18. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que sempre está na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo, então, percebeu que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas ele permanecia mudo. Quando se completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante 5 meses não saiu de casa. Então vejam só, Zacarias, ele era um sacerdote. Então ele era aquela pessoa, né, junto com vários outros sacerdotes, que numa determinada época eles faziam um sorteio e um dos sacerdotes era escolhido para entrar no santuário, para buscar a Deus, para que Deus desse a orientação para aquele sacerdote e ele pudesse transmitir ao povo que Deus estava falando. E nesse dia chegou a vez de Zacarias. Por quê? Porque naquela época, eles não tinham o acesso que eu e você temos a Deus. Então, eles precisavam de um sacerdote para ir lá. E Zacarias, então, chegou a vez de Zacarias, e ele entrou lá no santuário para buscar a presença de Deus. Zacarias e sua esposa, eles eram íntegros, eles acreditavam em Deus, eles eram obedientes, eles eram irrepreensíveis perante ao Senhor, mas eles não tinham filhos, porque a mulher de Zacarias era estéril. E aí, quando ele chegou aquele dia no santuário para orar e buscar o que o Senhor queria falar para o seu povo, ele começou a orar e daqui a pouco apareceu um anjo. E a primeira coisa, se vocês voltarem ali um pouquinho depois, antes para ler, ele ficou com medo. E aí ele teve grande temor
E o anjo falou para ele: as suas orações foram ouvidas e o Senhor te dará um filho. E aí nós lemos ali no versículo 18 que ele perguntou: como eu posso ter certeza que isso vai acontecer, sendo que eu já sou de idade, eu e a minha esposa já somos de idade avançada? Então o que acontece aqui? Zacarias, ele não acreditou naquilo que o anjo estava falando, porque ele preferiu se prender às circunstâncias da idade que ele e a sua esposa tinham. Então ele falou: como que vai poder eu ser pai se eu já sou de idade avançada? E aí ele ficou ali, e o que aconteceu? Quando ele não acreditou, o anjo falou para Zacarias que ele ficaria mudo. Então, ele foi marcado, porque ele não teve fé suficiente. Zacarias, mesmo sendo um sacerdote, ele não teve fé nessa hora. E ele preferiu falar: como eu vou ter certeza que isso vai acontecer? Então, ele foi marcado e ele ficou mudo durante 5 meses. E quando ele saiu, que a gente leu ali, quando ele saiu do santuário, pensa aqui, vamos pegar aqui a alcance, faz de conta que aqui era o santuário, e aí o pastor Marciano, tô brincando, sai aqui o sacerdote ali por aquela porta e todo mundo está lá fora, esperando o que Deus tinha para falar para o povo, e o sacerdote sai mudo. E o povo fala, naquela expectativa. Sabe quando a gente está com muita expectativa de algo que vai acontecer e daí a gente não tem a resposta? Naquela expectativa. E aí as pessoas, então, viram que ele não podia falar. Viram que alguma coisa aconteceu. E aqui eu quero dizer para vocês a primeira coisa. A incredulidade de Zacarias trouxe para ele uma marca física de ficar mudo, que foi visível aos olhos de todos os homens. Então, isso ficou visível a todos. E ele só se livrou dessa marca quando a promessa se cumpriu. Quando a sua esposa deu à luz a um bebê. E será que era qualquer bebê? Não. Ele tinha sido falado para ele que iria ter, que ele seria o pai, e esse menino seria chamado João, e ele seria uma grande voz. Então, eles tinham uma promessa, e ele preferiu não acreditar. Agora, eu fico pensando nesse anjo, que aqui o anjo fala assim, sou Gabriel, o que sempre está na presença de Deus. Eu fui enviado para te transmitir essas boas novas. Então eu fico pensando nesse anjo chegar lá para frente de Zacarias e o cara falar: como eu posso ter certeza? Já imaginou isso? Eu ainda acho que ter ficado mudo é pouco. Porque o próprio Gabriel vem lá do céu para falar: o que você está pedindo em oração, Deus te ouviu e Ele vai te dar. E aí o cara vira para ele: como que eu posso ter certeza? Fala sério. E aí, então, ele ficou mudo. E eu falo assim, eu acho que esse anjo teve misericórdia, da vida de Zacarias e deixou ele mudo só 5 meses. Poderia ter deixado ele mudo o resto da vida. Então, aqui, a gente vê realmente que há coisas que acontecem, há decisões que nós tomamos que nos marcam. Aí eu quero falar de uma outra pessoa que foi marcada também. Então, hoje eu vou falar dessas 2 figuraças da Bíblia. Jacó. Então, abram lá comigo no livro de Gênesis. Para quem não sabe onde fica Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Veja só, que legal. Que significa origem, o início. Porque às vezes, Anota aí para quando alguém perguntar, vocês saberem. Vamos lá. Gênesis 32. Versículo 24. Vamos lá. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo,
tocou na articulação da coxa de Jacó, da forma que lhe deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Então veja só, Jacó, vou contar um pouquinho da história de Jacó. Jacó foi um homem que era filho de Isaac e de Rebeca, e ele tinha muitas promessas sobre a sua vida. Porém, ele, durante a vida toda, ele tentou fazer com que as coisas funcionassem, ou com que a sua vida fosse bem, né, por ele mesmo. Jacó, ele enganou, ele manipulou muitas coisas de acordo com o que ele desejava. Para tudo que saísse, assim, tudo que ele queria, ele manipulou. Para quem não sabe, Jacó era irmão de Esaú, e eles eram gêmeos, e quem nasceu primeiro foi Esaú. E Jacó, então, roubou a primogenitura de Esaú. Comprou ela por um prato de lentilha. Aí muitas vezes fala: mas esse Esaú também? Sim, esse Esaú também. Mas Jacó sabia que ele estava fazendo errado. Então, o que acontece aqui que a gente já pode perceber na vida de Jacó? Quando ele foi lá e comprou o direito de ser o irmão mais velho, para não falar essa palavra aí, o direito de ser o irmão mais velho, vocês acham que ele estava confiando em Deus? Sim ou não? Não tem ninguém aqui comigo, vou perguntar de novo. Quando Jacó precisou comprar o direito da primogenitura de Esaú, ele estava confiando em Deus, sim ou não? Não, porque se ele realmente estivesse confiando em Deus, se ele tivesse entregue a sua vida para Deus, ele não precisaria fazer isso. Mas Jacó, ele não entregou o controle da sua vida totalmente nas mãos do Senhor, e também não confiava que as promessas que ele tinha em Deus fossem se cumprir. Então, o que ele fez? Ele foi lá, ele fingiu ser o seu irmão mais velho, ele enganou o seu pai. E aí eu também posso aqui puxar algo. Já vou aproveitar e vou puxar esse momento. A palavra do Senhor fala que nós devemos honrar os nossos pais para que os nossos dias na terra se prolonguem. Aí eu pergunto, Jacó, ele enganou o pai, ele desonrou o pai. E a consequência disso foi que ele teve que fugir. E ele ficou durante 20 anos sofrendo na mão de um homem chamado Labão. Ele trabalhou 14 anos para esse homem, para casar com uma filha. Daí o cara foi lá e não deu a filha que ele queria. Daí ele trabalhou mais 7 anos para casar com a filha que ele queria. Depois ele trabalhou mais 6 anos para ganhar a ovelha e tal, não sei o que, desse homem. E não foi um período muito bom. Então vejam só. E quando ele resolve, aí Jacó teve, depois que Jacó fez isso, depois que ele aprontou esse negócio aí, depois dessa treta, Jacó fugiu. E aí ele foi lá, encontrou com Labão e tal, e passou esses 20 anos, ele resolveu voltar para a sua terra. Só que quando ele resolve voltar para a sua terra, adivinha quem que ele sabia que ele ia encontrar? Esaú, o seu irmão, que devia, assim, amar Jacó, né? Não, ele devia odiar a Jacó, e tinha os seus motivos para isso. Então, nesse momento, Jacó estava num dilema, porque ele mandou alguns funcionários na frente com presentes para dar para o seu irmão, e ele ficou depois. Então, esse momento que Jacó encontra com esse anjo, né, com esse homem, ele estava num momento de medo. Ele estava sozinho e com medo. Por quê? Ele sabia que ele ia encontrar esse irmão, né, que provavelmente estava com uma gana dele,
E ele tinha muito medo. E aí, então, quando ele encontrou com Deus ali, ele começou a lutar. E teve um momento que esse homem perguntou: como é o seu nome? E ele respondeu: Jacó. E Jacó significa o usurpador, aquele que rouba algo de alguém, rouba o lugar de alguém. E quando Jacó teve que falar para ele quem ele era, ele já fez uma confissão daquilo tudo que o estava prendendo, daquilo que estava trazendo a ele medo, daquilo que estava trazendo a ele insegurança. Porque quando ele tinha... Quando Jacó sabia que ele ia encontrar o irmão, não era só o medo de encontrar Esaú. Ele tinha medo do passado, ele tinha medo daquilo que ele fez, daquilo que as pessoas sabiam que ele fez. Então, ele sabia que ele tinha enganado, né, que ele tinha desonrado o pai, que ele sofreu lá. Então, assim, ele tinha medo do seu passado. Por quê? Porque todas as decisões que nós tomamos hoje, elas irão influenciar o nosso presente e o nosso futuro. Muitas vezes nós tomamos algumas decisões no hoje que você acha que vai ser só hoje. Ah, não, hoje eu vou decidir desobedecer os meus pais. Os meus pais falaram que não é para eu ir em tal lugar, mas eu vou dar um jeitinho porque todo mundo vai. E eu vou dizer que vou na casa de uma amiga, mas daí lá a gente vai para aquele lugar que todo mundo vai. E não dá nada. Só que sua decisão de mentir hoje vai afetar a sua vida lá no futuro. E foi isso que aconteceu tanto com Jacó como com Zacarias. Jacó, no momento que ele só pensou assim: não, eu vou roubar o lugar do meu irmão e eu vou ter todos os benefícios que o primogênito, que é o filho mais velho, tem. Mas e aí, ele teve esses benefícios na hora? Não. Ele precisou sofrer durante 20 anos para então querer voltar para a sua terra, para então querer se arrepender e enfrentar Esaú. E aí muitas vezes a gente pensa que o que eu faço hoje, o que eu tenho decidido hoje não vai afetar o meu futuro. Mas afeta. E nós temos visto nessa conferência, né, foi falado aqui de se despir, de realmente falar aquilo que você está passando, de realmente você colocar para fora os seus medos, as suas dores, as suas angústias. Ontem foi falado aqui sobre saber e entender que nós, cristãos, vamos ter dificuldades e saber que nós vamos aprender com ela. Saber que muitas vezes nós vamos precisar sofrer para que a gente possa crescer. Então, quando ele estava com medo, né? Quando ele estava com medo, e ele sabia que ele ia lá enfrentar o irmão dele, o que ele resolveu fazer? Orar. Ele foi orar. Daí ele foi orar, mas para perguntar se ele podia ir lá e tirar o lugar do irmão, ele não perguntou. Mas daí ele foi orar. Aí orou, e aí apareceu esse homem, e aí ele lutou com o homem, e lutou a noite toda. Lutou a noite toda. E ele foi o quê? Ferido. Ele foi ferido aqui, assim, ó, na coxa. E ele ficou manco o resto da sua vida. Então, por quê? Porque eu acho que toda vez que ele andava assim, né, ele lembrava disso. Então, nós podemos ver aqui nessas duas histórias que eu contei para vocês, que a marca que tanto Zacarias como Jacó tiveram foram marcas físicas. Marcas que eram visíveis aos outros. Marcas que as pessoas podiam olhar e ver que eles tinham. Agora, apesar do passado de Jacó, né, Deus realizou as promessas na vida dele depois dessa luta. Então, Deus mudou o nome dele para Israel, né? Ele teve muitas coisas, ele foi abençoado, mas ele teve dificuldades.
dificuldades. Então, realmente, a nossa vida, ela não vai ser um mar de rosa. E muitas vezes eu comento assim na minha casa e com os outros que são mais próximos, eu falo assim, gente, eu não entendo o que vocês querem. Eu acho que vocês querem que a vida de vocês seja todo de um filme de aventura. Que no final do dia tem que ter aquele super final do dia, senão, oh céus, oh que dia triste, que dia saco. Então você fala, gente, a nossa vida não é um cinema, né? A nossa vida não é um filme. E ela acontece assim, muitas vezes devagar, com uma dificuldade aqui num dia, no outro dia o dia é bom, depois no outro dia talvez não seja tão bom. Mas nós precisamos entender que há um propósito para cada um de nós nessa terra. E muitas vezes a gente tem que entender que nós precisamos ser marcados. Nós precisamos nos deixar ser marcados por Deus. Talvez a gente não seja marcado como Zacarias e Jacó foram no nosso corpo. Mas nós precisamos ser marcados no nosso espírito. Para que então a gente realmente possa ter uma vida verdadeiramente cristã. Porque muitas vezes a gente vive de vir no culto, de conferências, de estar aqui. Quantas vezes eu escuto as pessoas falarem assim, não, mas não teve aquele chu, sabe, né? Chu, sabe? Todo mundo entendeu? Então, mas não teve aquele chu e não sei o quê, mas a palavra foi maravilhosa. E aí eu falo, mas meu Deus, a palavra que tem que entrar na gente, não é um momento assim, legal, de chapação, que vai mudar o que tem dentro de nós. Mas é a palavra e é a tua experiência com Deus que vai mudar. É o teu dia a dia, o teu caminhar com Deus, a tua oração no teu secreto que vai mudar. Aí eu queria que vocês, então, agora fossem comigo lá em Gálatas, lá no Novo Testamento. Gálatas, capítulo 6, versículo 17. Fala assim, sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Aqui o apóstolo Paulo está falando no contexto aqui sobre os religiosos. O que os religiosos falavam nessa época? Falavam que para você, ser uma pessoa legal, espiritualmente, você precisava ser circuncidado. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Sim ou não? É mais ou menos. Depois vocês vão ler, fazendo favor. Procura lá na Bíblia. Se lesse a Bíblia, ia saber o que é circuncisão. Mas eu vou falar mais ou menos. Não é verdade? Então, a circuncisão é algo que os judeus fazem, né? Quando o bebê nasce, o bebê de sexo masculino, com 8 dias, eles cortam o prepúcio do pênis do menino, para dizer, então, que ele é circuncidado e ele é judeu. Então, nessa época de Paulo, para você ser uma pessoa temente a Deus, você tinha que ter essa marca. Os homens tinham que ter essa marca. E Paulo aqui, então, ele começa a falar assim, olha, esses religiosos, eles querem marcar você, está falando lá, querem marcar você com algo externo, com algo que todos possam ver, para que eles possam se glorificar no seu corpo. Eles mesmos, eles não guardam todos os preceitos, nem todas as leis. Mas eles querem mostrar no exterior que eles têm a marca.
E aí Paulo está falando, mas não adianta nada ter essa marca no exterior, se no interior você não é uma nova criatura. E aqui então nós começamos a ir para onde eu quero chegar. Muitas vezes, como Zacarias, Jacó, eles foram marcados no seu físico, porque eles, no seu interior, eles não tomaram posse daquilo que Deus tinha para a vida deles. Eles não acreditaram que, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, eles iriam vencer e iriam ser abençoados em tudo aquilo que Deus já tinha falado para eles. Então, muitas vezes, nós também somos assim. Muitas vezes nós estamos aqui no nosso exterior, mostrando, eu estou aqui, não, eu estou não sei o quê. Mas e dentro? Como será estar o teu interior? Será que você já se deixou ser marcado na sua alma e no seu espírito por Deus? Será realmente que você entende quando a gente fala assim, entrega a tua vida nas mãos do Senhor? Entrega as tuas necessidades, entrega os teus questionamentos. Muitas vezes com 15, 16 anos, você acha que se aquele menino não olhou para você, você vai morrer. Acabou a minha vida. Eu vi no Facebook que ele está namorando com outra. Não era para você. Simples assim. Bola para frente. Então assim, e aí a gente começa a pensar agora, será que nós tivemos realmente essa mudança? E o que importa é se a gente teve. Paulo fala assim, enquanto a mim ninguém me incomode, porque eu fui um perseguidor dos cristãos, e depois, quando eu tive um encontro com Jesus, eu sofri de todas as formas possíveis, e eu trago a marca de Jesus em meu corpo. Eu e o pastor Sandro estivemos em Israel esse ano e nós visitamos a prisão de Paulo, aonde Paulo ficou. E assim, foi um dos momentos mais impactantes para mim essa viagem. Porque ele e Pedro, eles ficaram numa gruta, numa caverna fria, úmida e escura. E tudo que você lê na Bíblia, os relatos deles, dentro daquele cubículo, é que eles não deixaram nunca de adorar o nome do Senhor. Eles não deixaram nunca de glorificar a Deus. E aí, quantas vezes nós, que temos tudo, que temos acesso livre à Bíblia, que não somos perseguidos por ninguém por ser cristãos, não temos a revelação de quem Jesus é em nossas vidas. E só quantas vezes nós ficamos de mimimi, de coisas. Cara, tem muitas coisas que no dia de hoje não são importantes para o teu futuro. Para de se prender com coisinha. Para de se prender com coisas pequenas. Tem gente que me incomoda na escola. Se posicione. Ore por essas pessoas. Eu já falei aqui um dia nos adolescentes que nós, teve aqui o pastor Eduardo, falando dos super-heróis. Eu já falei, eu e você, que somos cristãos, nós temos superpoderes. Porque na Bíblia diz que eu posso tudo naquele que me fortalece. E se eu posso tudo, por que você não tem conseguido ser vitorioso em tudo? Por que nós não temos conseguido ser vitoriosos? Vamos ter dificuldade? Vamos ter dificuldades. Vamos ter dores? Vamos ter dores. Mas nós precisamos saber que quando nós entregamos a nossa vida totalmente a Deus e entendemos que é Ele que vai cuidar do nosso amanhã, é Ele que vai cuidar do nosso futuro, nós não precisamos temer as nossas dores. Nós não precisamos temer aquilo que vai nos marcar, porque isso nos serve para crescimento e amadurecimento.
Porque, infelizmente, nós não vamos ter 14, 15, 16, 17, 20 anos para o resto da vida. Então, você precisa, sim, começar hoje a pensar naquilo que você está plantando para o teu amanhã. E não é cedo. Às vezes fala, mas às vezes alguns pais me perguntam, mas 11, 12 anos não é muito cedo? Eu falei, meu Deus, se eu tivesse quem tivesse me falado isso com 11, 12 anos, quantas coisas eu poderia ter evitado? Quantas coisas? Então, eu queria perguntar para você, será que você tem lutado como Jacó lutou? A ponto dele ser marcado no seu físico para receber as promessas que Deus tinha para ele? Será que você, quando você tem recebido coisas que não são tão boas assim para você, será que você tem lutado em oração por isso? Será que você consegue perceber que há alguém que está disposto a te abençoar, só está esperando com que você venha até Ele e fale? Porque muitas vezes a gente quer viver assim, nossa, eu quero bênção, eu quero ter o Espírito Santo, eu quero falar em línguas, eu quero ser um profeta, eu quero ir para as nações. Uau, que legal! E aí eu pergunto, mas você tem pago o preço para isso acontecer? Porque, queridos, Deus não vai levantar nenhum desocupado nessa terra. Enquanto você não entender que há coisas que você precisa fazer para que Ele venha e haja, você vai ficar sentado esperando e o tempo vai passar. Quantos aqui têm promessas e palavras de Deus que serão profetas, pastores, levitas? E muitas vezes você recebe uma palavra dessa e você não faz nada para que isso se cumpra. Você fica esperando. Então, meus amados, você precisa lutar. Porque nós precisamos lutar principalmente nos dias de hoje, que não é fácil viver nos dias de hoje. Mas nós precisamos nos levantar como uma geração diferente. Como uma geração realmente que faz a diferença onde quer que vá. Você vai passar por luta? Vai. Você vai ter dificuldades? Vai. Você vai viver coisas que muitas vezes os pais de vocês não querem que vocês vivam. Vocês vão. Porque é normal da idade, é normal que as coisas aconteçam. Porém, nós realmente precisamos entender que há coisas em nós que nós precisamos nos permitir ser marcados. Marcados pela questão de, uau, então eu tenho que orar, então eu tenho que acordar mais cedo, eu vou para a escola às 6 horas, 7 horas da manhã, e daí eu volto meio-dia, e daí à tarde eu tenho inglês, eu tenho natação, eu tenho futebol, eu tenho isso, tenho aquilo. Então eu tenho que entender que eu preciso levantar mais cedo para buscar a Deus. Eu tenho que entender que tudo isso que é falado, domingo após domingo nas igrejas, sábado, sexta-feira, não é balela. É algo que realmente a gente tem falado para que vocês possam, então, realmente viver aquilo que Deus tem. Nós podemos ver na história, tanto de Jacó como de Zacarias, que as marcas que eles trouxeram a eles vitória. Trouxeram a eles vitórias e conquistas que até esse momento onde eles foram marcados, eles não tinham vivido. E aí eu pergunto para vocês, quanto tempo vocês querem esperar para que Deus venha deixar a marca deles dentro de vocês? Quanto tempo mais vocês querem esperar? Zacarias demorou 5 meses. Jacó demorou 20 anos. E a escolha é minha e sua. A escolha realmente é nossa, daquilo que nós queremos para nós. Daquilo que você deseja ser. Então, nessa tarde, eu queria fazer essa pergunta para você. Você está disposta a ser marcado por Deus de uma forma
que os outros possam enxergar? Como Zacarias e Jacó foram? Será que você está disposto a muitas vezes deixar de fazer aquilo que não agrada ao coração de Deus? Que você sabe, que você tem vivido, que não é legal para a sua vida? Será que você está disposto, disposta a entregar a sua vida para Deus? E fazer diferença num mundo corrompido? Num mundo onde, quando você liga a televisão, é só desgraceira. E vocês sim são uma geração que estão tendo essas oportunidades. Oportunidades de muitas vezes sair lá de um lugar aonde ninguém te enxerga, para ser um excelente médico, para ser um excelente profissional, porque você tem a Deus. Então, nessa tarde, eu gostaria de chamar o pessoal da banda. Eu queria deixar para vocês uma mensagem de se deixar serem marcados. Se deixar serem marcados pelo Espírito, de tal maneira que quando você abrir a sua boca para falar com alguém, as pessoas saibam que você teve uma experiência diferente. Eu gostaria até se não combinei com ele, mas eu vou falar. A maioria alguns aqui me conhecem, sabe que quando eu era jovem, mais jovem, né? Eu sou jovem ainda, mas mais jovem. Eu não tinha uma vida assim tão legal, porque eu não conhecia mesmo a Jesus. E realmente assim eu fiz coisas muito chatas, né? Estranhas, desagradáveis, né? Que trouxeram uma marca para quem me conhecia, porque olhava e falava, ih, aquela, ó. Né? E esses dias aconteceu algo que realmente assim me chamou muito a atenção, porque nessa época eu tive alguns amigos, algumas pessoas que viam e que conviveram com uma Leslie estranha, né? Com uma Leslie assim que não era tão legal assim. E aí a gente estava postando as coisas da conferência no nosso Instagram, essas coisas, e uma pessoa falou assim, que orgulho de vocês. Né? Falou assim, que orgulho de vocês ver a trajetória que você e o seu esposo, porque ele não conhece meu esposo, que você e o seu esposo estão traçando para mudar uma geração. E aquilo me trouxe uma felicidade tão grande. E eu ainda comentei e falei assim, nossa, isso é muito importante para mim. Porque vindo de uma pessoa que convivia com aquela velha criatura, que muitas vezes era doida, muitas vezes saía gritando, fazendo fiasco por aí, você realmente poder ver a mudança que é em mim. E isso, meus queridos, eu vejo, é uma marca na minha vida. Porque muitas pessoas me conheceram lá atrás e hoje podem olhar para a minha vida e ver a mudança que Deus fez nela. E vocês têm a oportunidade de não precisar passar por marcas ruins, mas passar por marcas produzidas pelo próprio Espírito Santo. Para que vocês possam ser uma voz para essa nação. Para que vocês realmente possam fazer a diferença aonde vocês colocarem os pés de vocês. Vocês não precisam deixar de ter a individualidade de cada um, de ter a característica de cada um. Mas o que vocês não podem deixar de ter é a presença do Espírito Santo em vocês. E nessa tarde eu gostaria realmente de convidar você a ficar de pé. E eu gostaria de chamar nessa tarde aqui, eu quero que vocês possam fechar os olhos, porque nós temos a mania de ficar se importando com quem está ao nosso lado.
E nós precisamos entender que quando nós recebemos uma palavra, quando Deus começa a mexer conosco, é entre você e Ele. Não existe quem esteja do seu lado, é você e Ele. E enquanto eles cantam essa música, eu gostaria que você pudesse falar com o Senhor. Eu gostaria realmente que você pudesse fechar o olho e falar com Deus e falar: Senhor, me marca nessa área. Me marca nessa área da minha vida. Eu quero lutar. Eu quero lutar por mim. Eu quero lutar pelo teu nome, Senhor. Eu quero poder trazer a cultura do céu para a terra. E nessa hora eu quero chamar os corajosos e valentes que querem se deixar ser marcado por Deus aqui na frente. Nessa hora eu quero realmente chamar aqueles que sentem algo arder em seu coração e sabem que precisam ser marcados por Deus para transformar a sua vida e a vida daqueles que estão à sua volta. Senhor, nós declaramos, Senhor, nessa tarde: vem Espírito Santo, vem, derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre cada vida aqui. Senhor, vem, Deus, com força, com poder. Vem Espírito Santo, nós clamamos. Vem agora, Senhor, marca, Senhor, cada vida, cada adolescente, Senhor. Tira, Senhor, fora todo medo, toda dúvida, toda ansiedade, toda depressão. Em nome de Jesus, nós declaramos vida em abundância. Vem Espírito Santo, toca essa geração. Vem com o teu fogo, enche. Eu queria convidar os líderes, pastores, para estar orando com eles. Enche, Espírito Santo, derrama agora mais de ti. Vem Espírito Santo, enche, toca de uma maneira profunda. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós adoramos aquele que faz o fogo aos seus ministros. Nós adoramos aquele que faz